Olá, amigos. Continuamos nossa caminhada aqui na cidade de Varsóvia, na Polônia, no que um dia foi o chamado Gueto de Varsóvia. E hoje estamos na rua Tuarda para falarmos das sinagogas e da vida judaica que aqui existia e que felizmente hoje continua a existir. Até o início da Segunda Guerra Mundial, Varsóvia era o maior centro judaico da Europa, com uma comunidade que representava quase um quinto da população da cidade. O bairro judeu de Varsóvia, que ficava aqui perto, floresceu, sendo um epicentro de vida religiosa, cultural e social, com mais de 400 sinagogas e casas de oração funcionando na cidade. No entanto, com a ocupação alemã e as subsequentes repressões, as sinagogas de Varsóvia e a vida religiosa judaica passaram por mudanças drásticas, marcando o início de uma era de destruição, mas também de resistência. Dentre as sinagogas mais emblemáticas de Varsóvia, destaca-se a grande sinagoga de Tłomakie, construída no final do século XIX, inaugurada em 1878. A grande sinagoga era uma das maiores e mais impressionantes de toda a Europa. Sua arquitetura era uma combinação do estilo renascentista e referências a basílicas cristãs, com a nave central adornada por arcos e um ápice que abrigava o Aron Kodesh, armário sagrado que guarda a Torá. A sinagoga não era apenas um espaço de oração, mas também de importantes eventos culturais e políticos, como serviços religiosos em ocasiões como a independência da Polônia e a ratificação da Constituição de 3 de maio. Durante a ocupação nazista, ela foi fechada e depois reaberta, mas convertida em um depósito de imóveis. A destruição da sinagoga culminou no dia 16 de maio de 1943, quando foi explodida pelos nazistas, como parte do processo de aniquilação do bairro judeu de Varsóvia. Aqui estamos chegando perto da sinagoga Nozik, a única que resistiu, localizada na rua Tuarda, e que foi fundada por Rivka e Zalman Nozik, essa que nós vamos ver à nossa esquerda. Ela foi inaugurada em 1902 e serviu como um centro de oração para a comunidade ortodoxa. Durante a ocupação, ela foi usada pelos nazistas como estábulo e depósito, mas sua estrutura robusta permitiu que ela resistisse aos danos mais graves e hoje restaurada, continua a ser um local de culto e um centro cultural. Aqui prestamos uma pequena homenagem. Bem, amigos, muito perto da sinagoga Nozik, do outro lado da rua, estamos aqui diante deste Palácio da Cultura, este edifício de arquitetura brutalista, de inspiração soviética, no Parque Sviatorsky, para também falar de uma pessoa, uma figura que viveu aqui no gueto, vivenciou e lamentavelmente pereceu neste gueto, mas que de grande relevância e importância e que merece ser lembrado, que foi o médico Janusz Korczak, este médico que tinha uma relação especial com os órfãos, com as crianças. O Dr. Korczak, ele dirigia um orfanato em Varsóvia e ficou muito conhecido por sua abordagem única de respeito e carinho pelas crianças, tratando-as com dignidade e promovendo a ideia de uma educação que priorizasse seus direitos e emoções. Ele se recusou a abandonar as crianças do orfanato quando foi ordenado pelos nazistas a enviá-las para os campos de concentração. Em 1942, quando os nazistas decidiram deportar as crianças do orfanato, Korczak, mesmo tendo a chance de se salvar, ainda que fosse judeu-polaco, optou por acompanhá-las até o fim, caminhando com elas até o trem que as levaria para o campo de extermínio de Treblinka. Há vários relatos, inclusive, de que ele as acompanhou até Umschlagplatz, o local onde ainda vamos passar, e dali seguiu. Aqui temos um monumento para lembrar Dr. Janusz Korczak e rendemos também uma homenagem a ele neste momento. Sua morte, junto com a das crianças que ele tanto amava, simboliza mais uma vez a resistência moral diante da barbárie, mostrando como, mesmo nas situações mais extremas, a humanidade e a dignidade podem e devem prevalecer. Ele, sem dúvida, é um grande exemplo.
A ligação de Korczak com as crianças vai além de uma simples função de cuidador, pois via como pessoas completas, com seus próprios direitos e voz, e acreditava profundamente que elas mereciam respeito e mesmo uma educação de qualidade. Sua coragem e dedicação à proteção das crianças em um período tão sombrio da história tornam sua figura este ícone de resistência humana e da luta pela preservação da dignidade, mesmo em face da morte iminente. Daqui nós passamos agora para o que um dia foi o bairro judeu antes mesmo do gueto de Varsóvia. Aliás, o contexto histórico de Varsóvia antes da guerra é importante para entender a magnitude da tragédia aqui ocorrida. A cidade, apesar de ser jovem em comparação com outras cidades judaicas, como é o caso da Cracóvia e de Lviv na Ucrânia, tinha uma vida judaica dinâmica, onde as novas gerações de judeus, oriundos de diferentes regiões, encontraram um terreno fértil para o crescimento de suas tradições religiosas e culturais. Porém, como Israel Gutman aponta, Varsóvia carecia de tradicionalidade encontrada em outras cidades. Ainda assim, a cidade tornou-se um centro cultural e espiritual para os judeus na Europa, um lugar onde as sinagogas não eram apenas locais de oração, mas também centros de atividades sociais, educacionais e comunitárias. E é claro que aqui também lembramos dos rabinos. Enquanto as sinagogas eram destruídas, os rabinos de Varsóvia também desempenhavam um papel crucial na resistência espiritual. É claro que não vamos ter condições de lembrar de todos, mas sem dúvida, em vídeos futuros aqui em Varsóvia também trataremos e prestaremos uma homenagem a alguns dos muitos que não apenas mantiveram a fé viva nas suas comunidades, mas serviram como líderes morais e espirituais durante a ocupação. Muitos rabinos foram levados para os campos de concentração, como sabemos, e mortos nas atrocidades do Holocausto. Mas outros conseguiram permanecer na cidade e resistir da melhor forma possível, ajudando a manter a moral das comunidades e organizando orações até mesmo clandestinas e celebrações de festas judaicas, sempre que possível. Bom, chegamos aqui nesta parte da cidade que está muito próxima da Sinagoga Nozik, de onde começamos. Logo aqui à esquerda, à direita temos a rua Prosna, onde permaneceu alguns vestígios ainda do gueto e, claro, sem dúvida, aqui é uma mistura entre o que foi o gueto, o que é hoje Varsóvia e o que um dia foi a comunidade judaica que aqui existiu, o bairro judeu. Então, à frente temos o teatro judaico que um dia existiu aqui na Platz Glibomsky e também a própria sinagoga Nozisk, logo à nossa esquerda, mais adiante, de onde começamos a caminhada de hoje. Espero que tenham gostado e que continuem a assistir a nossa passagem aqui por Varsóvia, nesse antigo gueto. Terminamos aqui e até a próxima. Muito obrigado sempre e que isso nunca mais volte a acontecer.